Irmãos, vamos abrir a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Colossenses, onde vamos continuar nossa série de exposições a respeito dos aspectos centrais da vida cristã. Nós já vimos a importância das convicções no que diz respeito ao nosso ministério, ao nosso serviço no corpo de Cristo, como cidadão do reino, como cidadão também da nação em que nós nos encontramos. Vimos também algumas virtudes essenciais da vida cristã: a fé em Cristo Jesus, o amor de uns para com os outros e a viva esperança preservada nos céus. E vimos também a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos foi apresentada estas verdades. Eu quero, nesta noite, tratar sobre o modo digno de viver de um verdadeiro cristão. Não são poucas, irmãos, os nomes e os termos que encontramos no decorrer da nossa caminhada, associados a fenômenos históricos. Só na política nós temos uma variedade considerável, esquerdista, direitista, centrista, progressista, socialista, fascista, comunista, nazista e tantos outros, que a gente se depara no decorrer da história, onde cada um deles está associado a um modo de viver e pensar, pelo menos em tese, é o que cada um deles apresentam. Não foi diferente com o fenômeno da própria igreja primitiva. Logo após a morte de Jesus Cristo, nós observamos que a igreja, ela avança, o que resultou de um ministério público operante de Jesus Cristo, que semeou para que a própria igreja pudesse se expandir. E esse fenômeno da própria igreja levou os discípulos a serem chamados de cristãos, que significa uma pessoa que pertence ou segue a Cristo. Literalmente é o significado desta expressão. Ou pessoas que são propriedades de Jesus Cristo, pessoas de Cristo. A própria igreja foi chamada os seus membros de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Nós encontramos o registro lá em Atos dos Apóstolos. E no caso, a expressão pode ter três razões básicas que levaram o seu surgimento. Pode ter se originado dentro a própria igreja, onde cada um ia tomando consciência do seu chamado para ser igual a Cristo. Então, cada um era um cristão. Como também pode ter sido um termo depreciativo, usado por pessoas de fora, ou até mesmo ter sido usado por alguns inimigos que inventaram o termo como uma forma de censurar. Então, existem essas três possibilidades. Mas a verdade é que o termo pegou, sendo usado 3 vezes no Novo Testamento. Nós encontramos a primeira carta de Pedro,
como também nós encontramos em Atos dos Apóstolos. E não poucas vezes no decorrer da história. Mas, embora muito usado no decorrer da própria história, foi um termo que se tornou desgastado, principalmente a partir do século IV, no Império Constantino, onde as virtudes que nós vimos aqui e o testemunho de alguém que verdadeiramente segue a Cristo passaram a ficar em segundo, terceiro, quarto e em muitos outros planos. Não passaram a ser considerados mais, como no tempo da própria igreja primitiva. Pois cada vez menos importava viver como alguém que pertencia a Cristo, comprometido com o Evangelho, comprometido com a identidade do nosso Senhor. E é sobre esse tema que Paulo aborda a partir do verso 9 do capítulo 1, aonde ele começa dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quais são as implicações e o significado de uma vida que se propõe a viver como verdadeiro cristão? Como isso precisa, irmãos, ser resgatado em nossos dias? Esse significado, essas implicações de alguém que verdadeiramente se diz cristão, que se diz seguir a Cristo. Então, talvez nós aqui tenhamos pessoas que se identificam como sendo cristãs por pertencerem a uma religião que também se diz cristã. Mas ser cristão, segundo este texto, esta passagem bíblica, é muito mais do que isso. Houve uma canção na década de 80 que ela dizia assim, que é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. E essa canção, então, ela sintetiza exatamente o que significa ser cristão. E eu queria lhe convidar esta noite para que você fizesse uma autoavaliação à medida que Jesus Cristo, através do seu servo, nos trouxe essa revelação. Mas veja, a vida de um verdadeiro cristão, antes de Paulo entrar diretamente nela, Paulo mostra que há uma condição indispensável. E talvez hoje à noite nós vamos ficar apenas nessa condição indispensável que está registrada no verso 9. E no outro domingo que nós formos tratar, nós vamos mais diretamente entrar no verdadeiro significado e implicações. Então, qual é a condição
indispensável para se viver de modo digno do Senhor. Conforme Paulo apresenta aqui no verso 9, ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, esse o ouvimos é ouvir quem? Epáfras, que trouxe notícia dos irmãos, relatando a respeito da fé que eles tinham em Cristo, do amor de uns para com os outros e da esperança. Então Paulo está dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, qual é a condição? Preste atenção nisso, porque às vezes nós queremos desenvolver a nossa salvação, a vida cristã, na força do nosso braço, ou através de um legalismo religioso. Mas não é isso que Paulo nos diz aqui. Há uma condição indispensável para nós sermos bem-sucedidos na vida cristã. Qual é? É sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus. Essa é a condição indispensável. Veja que Paulo, aqui no verso 9, ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Então esse a fim de viver de modo digno do Senhor, ele faz a ligação, mostrando que, para que eu viva de modo digno do Senhor, é indispensável que eu seja uma pessoa tomada de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Logo aqui nós podemos aplicar algo muito importante para a nossa vida. Uma grande lição nos é aqui revelada por Paulo, é de que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus para desenvolvermos a nossa salvação. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. E isso, Paulo, se você voltar um pouquinho às páginas da sua Bíblia, você vai ver lá no capítulo 2, no verso 13, como Paulo nos deixou claro isso já lá em Filipenses, quando ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, não dá para nós desenvolvermos uma vida cristã na força do legalismo, na força da religião, na força do meu descargo de consciência. Não, eu preciso ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos aí para a expressão pleno conhecimento da sua vontade. Essa palavra pleno conhecimento da sua vontade quer dizer ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Aonde o cheio aqui, que é a palavra pleroma, esse ser cheio, ela tem a ver com o ser influenciado e caracterizado pelo conhecimento da vontade de Deus. Então veja, temos aqui uma condição indispensável para vivermos um estilo de vida como requer o discipulado cristão. Atentemos para o fato de que ser pleno do conhecimento aqui
não se limita a estarmos simplesmente cheios do saber a respeito da vontade de Deus. Não é só isso. É claro que passa por aí. Eu preciso saber, né? Saber qual é a vontade de Deus. Mas esse pleno do conhecimento, ele vai além. É estarmos cheios desse conhecimento a tal ponto de sermos influenciados e caracterizados pela vontade divina, ou seja, nos vermos sendo moldados pelo que já sabemos. É isso que Paulo está dizendo quando afirma que ele ora a Deus para que os irmãos sejam plenos do conhecimento de Deus. É para que aquilo que eles aprenderam, estes conceitos, essas doutrinas, esses ensinamentos, eles desçam para o coração e se transformem em vida, de tal forma que a minha maneira de pensar passa a ser influenciada pela vontade de Deus. A minha forma de agir, as minhas decisões, elas passam a ser influenciadas pela vontade divina. Decisões que antes eram influenciadas pela minha velha natureza, quando eu estava voltado para a carne, quando eu era escravo da carne, agora essas decisões elas passam a ter um outro referencial. E há um desejo no meu coração de eu ver cada vez mais a minha vida sendo caracterizada e moldada pela vontade de Deus. Vejam a importante responsabilidade que nós temos com aquilo que nós aprendemos. Com aquilo que nós aprendemos. Embora ela seja importante passar pelas nossas faculdades cognitivas, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, mas elas não devem apenas permanecer aqui. Elas devem descer para o coração, que é a sede do nosso ser, né? É esse lugar na nossa alma, de onde procedem os desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas volições, e ela vai moldando, ela vai caracterizando a minha vida. E é isso que Paulo exatamente está pedindo. Para que a igreja viva de um modo digno, é preciso que haja essa metamorfose no nosso ser. É preciso que eu esteja inclinado a fazer o que eu aprendi. Então surge uma pergunta para nós, né? O que é que nós temos feito com aquilo que nós temos aprendido? Eu vejo que muitas resistências têm sido apresentadas. O que nós temos feito com aquilo que nós temos ouvido sermão após sermão, pregação após pregação, culto após culto, escola bíblica, sem contar com os áudios que nós encontramos, com os vídeos que nós vemos nas redes sociais, que ministram sobre nós o Evangelho. Algo para nós pensarmos. Porque Deus certamente cobrará de nós essa prática de vida, essa aplicação do conhecimento, do ensino que Ele nos deu. Uma outra expressão que nos chama a atenção é que ele diz:
pleno conhecimento da sua vontade. Quando nós estudamos a respeito da vontade de Deus, nós, para efeito pedagógico, nós a definimos em dois aspectos: a vontade decretiva e a vontade perceptiva. A vontade decretiva é aquilo que Deus já decretou que vai acontecer. Por exemplo, a sua segunda vinda, Ele decretou. Ele decretou, a Trindade decretou que o Filho viria, morreria por nós. Foi um decreto de Deus. Mas essa vontade aqui, pelo contexto da passagem, quando ele diz que nós nos tornemos modelados pela vontade de Deus, essa vontade é a vontade perceptiva, que tem a ver, perceptiva, que tem a ver com a vontade ordenada por Deus na sua palavra, que tem a ver com os seus mandamentos, que tem a ver com os seus preceitos, que tem a ver com as suas normas reveladas a nós, a fim de que nós as obedeçamos. Então, o que é que Paulo está dizendo? Eu oro a Deus para que vocês sejam modelados pela vontade preceptiva de Deus, pela vontade preceptiva dEle, pela vontade, pelas suas normativas, pelos seus preceitos, pelos seus mandamentos. O mandamento do amor, por exemplo, é uma vontade preceptiva, que vos ameis uns aos outros. Essa é a vontade de Deus, A vontade de Deus, que nós andemos a segunda milha. A vontade de Deus, que quando nos pedirem a túnica, nós possamos ir além e possamos dar também a capa. E assim, Deus vai revelando, desde o Antigo Testamento, a sua vontade, as suas normas, os seus preceitos. É certo que tem alguns mandamentos que já caducaram. Quais são? Aqueles que apontavam para Cristo. E que, vindo a pessoa de Cristo, em Cristo já foram cumpridos. Por exemplo, a lei cerimonial, os mandamentos cerimoniais, em que as pessoas querem voltar a praticar, não é preciso. Isso é uma ofensa à mensagem e ao sacrifício de Jesus Cristo. Mas as vontades morais reveladas por Deus, elas devem ser consideradas, Adorarás, prestarás culto apenas ao único Deus vivo e verdadeiro, a honrarmos os nossos pais, a os filhos respeitarem os pais, Os pais não devem provocar os seus filhos. Então são mandamentos, são normas que nós encontramos reveladas. Então, o que o apóstolo Paulo ora é para que eles sejam modelados, no sentido de serem cheios, são cheios do conhecimento, de tal forma que esse conhecimento possa modelá-los segundo a vontade de Deus, segundo as normas estabelecidas pelo Senhor. De tal forma, irmãos, que o ponto central do pedido de Paulo é para que Deus encha os crentes, através do seu Espírito Santo, desse conhecimento. Vejam que há, como eu disse, há uma dependência do Espírito, é uma dependência de Deus, para que nós, assim, possamos desenvolver uma vida ética, habilmente caracterizada pela piedade. É preciso sermos profundamente cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo, lá em Efésios, diz:
enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas há uma outra palavra aqui, que é a palavra conhecimento da vontade de Deus, que ela se dá em dois aspectos. Vejam só o que é que Paulo nos diz aqui. Para que sejam transbordados de pleno conhecimento da sua vontade. Como? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. E é interessante que Paulo, ele faz uso das mesmas palavras que a heresia de Colossos utilizava. Quais eram as palavras que ela utilizava? Ela utilizava a palavra plenitude, ela utilizava a palavra conhecimento, ela utilizava a palavra sabedoria, e Paulo diz, é verdade, é importante nós termos conhecimento, plenitude e sabedoria, mas não da forma como vocês estão ensinando, porque eles defendiam uma plenitude que seria alcançada através dos ritos judaicos, e Paulo diz, não é por aí. A plenitude é importante, mas ela jamais será alcançada através de uma vida legalista. Eles defendiam o conhecimento secreto, que era do privilégio de alguns. Nem todos poderiam ter o conhecimento da vontade de Deus. E Paulo diz, não. Esse conhecimento, ele é para toda a igreja, não é para uma elite, não é para um clero, não é apenas para pastores, não é apenas para presbíteros, não é para todos. O desafio aqui da vida cristã é para todos, é para mim, é para você, é para o adolescente, é para o jovem, é para o casado, é para o solteiro, é para o homem, é para a mulher, é para todos aqueles que estão em Cristo. O chamado é para todos. E Paulo diz como é que esse conhecimento se dá. E ele usa duas expressões, em toda a sabedoria. E sabedoria aqui tem a ver com essa habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. Não é aquela ideia de que os fins justificam os meios, qualquer meio serve, não. Eu devo usar os meios corretos para os fins corretos. E é isso que Paulo está chamando a atenção da própria igreja. Eu peço a Deus que dê a vocês essa habilidade de olhar para a vida com os olhos de Deus, aplicando o conhecimento da vontade de Deus às situações da vida. Poxa, quantos momentos nós nos deparamos no nosso dia a dia, em que nós somos chamados a tomar uma decisão, a tomarmos uma atitude, a darmos uma resposta, a reagirmos ou agirmos. E como é que eu devo fazer isso? O cristão não deve fazer isso baseado simplesmente na sua personalidade. Ah, não, porque eu sou assim mesmo e eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não cabe para o cristão. À medida que nós somos influenciados pelo Espírito Santo de Deus, através do saber e do ser moldado pela sua vontade, nós vamos aprendendo a discernir e a olhar para o mundo, para tudo, com os olhos de Deus, com as lentes do Evangelho, com as lentes do reino de Deus.
Eu olhava tudo embaçado, errado. Lembram lá aquela situação em que Jesus, ele toca naquele homem cego e ele começa a ver, e ele diz: o que é que tu estás vendo? Ele disse: olha, eu estou vendo homens como árvore. Não, está errado. Essa visão está errada. E Jesus volta a tocar novamente, e ele então vê de acordo com a perspectiva do toque de Jesus. Isso cabe também a nós. Nós, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, nós somos profundamente tentados a olhar sem o olhar de Cristo. Mas nós precisamos pegar as lentes do reino para vermos o mundo, para discernirmos as situações, para percebermos as realidades, para discernirmos os movimentos dos nossos inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. Somente com os olhos, com as lentes de um verdadeiro cristão, que conhece a vontade de Deus, nós poderemos assim discernir e termos as reações adequadas. Mas ele diz, além de em toda sabedoria, ele diz entendimento, e a ideia aqui é um conhecimento crítico, aonde eu preciso perceber, não apenas ver, mas eu preciso perceber e fazer uma análise crítica da realidade, à luz do conhecimento que eu recebi de Deus. E como isso é algo para os nossos dias, porque o que não faltam são pessoas tentando nos induzir a pensarmos iguais a elas, a nos transformar em papagaios, a repetir o que elas dizem. Cuidado. Os irmãos colossenses, eles estavam sendo tentados a pensar como o pensamento da heresia de Colossos. E Paulo então diz assim: olha, eu estou pedindo a Deus, que Deus dê a vocês uma sabedoria, uma capacidade de vocês verem e discernirem os erros existentes nessa heresia. E como a gente precisa disso, queridos, nos nossos dias? E eu nem digo isso com relação às coisas que a gente vê fora do movimento que se diz evangélico, mas muito mais dentro do movimento que se diz evangélico. Tantas coisas que parecem, mas não são. Não trazem glória a Deus, não honra a Deus, não exalta o nome de Deus, não reconhece a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, da importância desta condição indispensável. Porém, irmãos, portanto, conhecimento, sabedoria e entendimento, essas três expressões, elas apontam para um entendimento eficaz. Eu preciso ter um entendimento eficaz do estilo de vida, de tal maneira que eu haja como cristão, para que eu tenha um estilo de vida que eu venha agir como um verdadeiro cristão. Então, o que tem a ver com conhecimento, sabedoria e entendimento, tem a ver com esta capacidade, com esta habilidade de eu me render e usar as lentes do Evangelho, da Palavra de Deus, a fim de discernir as realidades do meu dia a dia.
dos movimentos dos meus inimigos. Lembram que, isso me faz lembrar daquele episódio em que Jesus Cristo está ali com os seus discípulos, e ele começa a falar sobre a necessidade dele ser maltratado, dele sofrer, dele morrer. Aí chega um amigão dele, né, que acabava de fazer uma confissão magnífica, e diz: olha, acaba com isso, que pensamento é esse? Pensamento para baixo, tu está com uma baixa autoestima. Mas o que é que Jesus percebe? Esse pensamento não procede do reino. Ele discerne, ele faz a leitura com a lente do reino. Um outro momento, já perto da sua crucificação, chegam os gregos. E os gregos era a classe dos pensadores da época, eram os filósofos, né? E chega a Jesus Cristo: olha, os gregos querem te ouvir. Poxa, já pensou? Jesus veio, foi rejeitado pelos seus, e agora os pensadores estão dispostos a ouvir Jesus. Uma chance para a evangelização. Não, parecia ser uma boa, mas não era. E é quando Jesus reage e diz: se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. É preciso que eu morra. É preciso que eu morra. Então, esse é o propósito, esse é o chamado que Deus tem para a minha vida, estabelecido pelo Pai. Eu estou submisso ao plano da redenção, e é para lá que eu vou caminhar. Assim também acontece conosco, irmãos. Quantas vezes nós somos tentados a desviar da rota, a pensar diferente, a olhar as coisas como que parecem serem do reino, mas não são. Qual é a importância desse pedido de Paulo? É para que os irmãos colossenses não fossem iludidos e nem enganados pelos falsos ensinos, principalmente pelos falsos ensinos daquela heresia que permeava a igreja. Ela tinha uma mistura, como eu já disse aqui para os irmãos, ela tinha uma mistura de filosofia, de pensamento cristão e judaísmo. Olha aí, era um sincretismo de pensamentos. Parecia ser algo que tinha a ver, mas não tinha nada a ver com o reino de Deus, pois ela propunha o conhecimento, a plenitude espiritual e sabedoria através do legalismo e do misticismo. Beleza, Cristo nós aceitamos, mas é preciso Cristo e mais alguma coisa. E Paulo diz: não é por aí, como nós vamos ver aqui. Muito bem, sabedores então de qual vontade Paulo está se referindo, quais as implicações desse conhecimento, nós precisamos saber qual é a fonte desse conhecimento. Porque para aqueles que era da heresia de Colossos, a fonte do conhecimento era o legalismo e o misticismo. E Paulo diz que não. A fonte do conhecimento não é e jamais será a religião ou qualquer outra coisa, senão somente Cristo. Aonde é que eu encontro essa riqueza, essa plenitude, essas habilidades, essa capacidade para eu agir como cristão? Veja lá no capítulo 2, no final do verso 2 e no verso 3, o que é que Paulo diz? Paulo está dizendo:
Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então você não precisa ir para outro lugar. O que é que Paulo está defendendo aqui? A suficiência de Cristo. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente, pois Ele carrega todos os tesouros, a preciosidade, a riqueza da sabedoria e do conhecimento que eu preciso. Veja o capítulo 3, no verso 16, onde é a fonte desse conhecimento, da sabedoria e do entendimento. Segundo as palavras de Paulo no verso 16 do capítulo 3, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então eu só vou obter a sabedoria uma vez que eu me rendo a uma dedicação da palavra de Jesus Cristo. Cristo, o Espírito e a palavra estão direta e profundamente ligados. Cristo, o Espírito Santo e a palavra estão direta e profundamente ligados, de maneira inseparável, como fonte rica e inesgotável. Até mesmo porque o ministério do Espírito não é trazer novas revelações. Não é esse o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é nos fazer lembrar todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Está lá em João. Esse é o ministério do Espírito. Então, aqueles que esperam revelações fresquinhas, por causa da onda do Espírito, estão totalmente enganados, porque nada de novo virá, senão o que Jesus Cristo já nos ensinou. Portanto, Cristo, o Espírito e as Escrituras estão diretamente ligados de maneira inseparável como fonte rica e inesgotável. Ainda hoje, nós lemos essa passagem, que Paulo fala lá em Romanos: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Ele é insondável, os seus juízos são insondáveis, e são inescrutáveis os seus caminhos. É aquela fonte que jorra permanentemente, e jorra sabedoria, entendimento. Você quer saber como agir? Renda-se aos ensinamentos de Jesus Cristo. Apresente a Ele a sua devoção. Peça a Ele, como disse Paulo: Senhor, me enche, através do Teu Espírito, desse conhecimento que não apenas fique na minha mente, mas desça para o meu coração. Sabedoria que que Tiago nos fala lá em sua carta, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8, ainda hoje pela manhã, nós vimos a esse respeito. Como obter a sabedoria? É bem verdade que aqui Tiago está falando como obter a sabedoria para enfrentar as provações, pelo contexto da passagem. Mas o princípio cabe para todas as realidades. Como eu obtenho a sabedoria?
E ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dado e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, se você precisa de sabedoria, quantas vezes a gente está envolvido em certas situações da nossa caminhada, e nós precisamos tomar decisões certas, para que eu não venha colher consequências dolorosas. Então nós precisamos aprender. Irmãos, eu quero concluir esta nossa reflexão fazendo algumas aplicações importantes para nós. Fazer uso dos meios da graça, a fim de sermos influenciados com o conhecimento sábio e inteligente da vontade de Deus, é uma atitude indispensável e adequada para que nós vivamos de modo digno. Segunda coisa, em consequência da primeira, é pura ilusão pensar que seremos cheios do Espírito Santo enquanto estivermos negligenciando os meios de graça. É pura ilusão. Você pode fazer um bocado de coreografia religiosa, mas você não vai experimentar esse pleroma de Deus, essa plenitude que chega em nós, permeia o nosso pensamento e desce para o nosso coração, germina, cria raízes profundas, cresce e produz fruto. São os meios que nos ajudam a desenvolvermos esta vida cristã. Meios como o culto público, como esse, a comunhão com os santos, meios como a oração. Você tem orado, meu irmão? Você tem apresentado em oração diante de Deus? Eu espero que você esteja fazendo isso. Às vezes a liderança, ela tenta criar realidades, situações, para ver se desperta a igreja para orar. Mas isso é algo que nós precisamos tomar consciência. Você tem orado com os seus filhos? Ou você tem apenas assistido TV com os seus filhos? Programa de televisão com os seus filhos? Não esqueça, quando você trouxe os seus filhos para serem batizados, eu não quero nem apelar tanto, mas eu quero só lembrar, né? Uma promessa que você fez, e não foi para mim, foi para Deus, que você ia orar com eles e por eles, você ia educá-los no caminho do Senhor. Você tem feito isso? Ah, não, ele não entende ainda, aí você acha que ele não entende, mas a televisão sabe que ele entende, e ela está preparada para fazer ele entender um bocado de coisa errada. Enquanto você acha que ele não entende, a mídia está dizendo, ele está por dentro, e aí ela utiliza de uma linguagem adequada, um programa adequado, para pegar o seu filho. A escola, né? E a solução não é você colocar o seu filho numa redoma, numa bolha. Não. Porque essa também não é a proposta, não é a vontade de Deus. Não é nem proposta, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos no mundo para ser luz do mundo. Então você tem que ensinar isso para o seu filho, desde pequeno. Você tem conversado com ele?
sobre aquilo que ele tem ouvido na escola? Sobre aquilo que ele tem aprendido? Você tem olhado para os seus livros? Até que na matemática a gente não trabalha essas coisas. Matemática, física, que são as ciências exatas, né, química. Mas cuidado, dá uma olhada lá no livro de biologia, dá uma olhada no livro de história, filosofia, ciências sociais. Dá uma olhada, presta atenção. Às vezes seu filho está cheio de dúvida, você nem sabe. Você só quer que a escola bíblica faça o papel dela, mas você não faz o seu. É junto, irmãos. Estamos juntos aqui. Estamos juntos. Só quer que à noite o culto infantil funcione. Porque às vezes você não sabe o que fazer com seu filho quando não tiver culto infantil. Você não tem a capacidade de disciplinar, você não tem autoridade às vezes sobre o seu filho. Então cuidado. Nós precisamos fazer uso dos meios de graça. Os apóstolos perceberam isso. Quando chegou a necessidade das viúvas, eles perceberam a tentativa do inimigo querer de usar daquela ocasião para desviar os apóstolos do seu ministério. Aí eles dizem, não, é verdade, é importante, então vamos aqui fazer a junta diaconal. Aí surgiu a junta diaconal. E não foram qualquer um que foi escolhido para a junta diaconal. Dá uma olhada lá em Atos capítulo 6, você vai ver Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de poder, homem de comunhão com Deus, que viu o Senhor em pé na hora da sua morte. Pois é, quanto a nós vamos permanecer no ministério da oração e da palavra. Nós não devemos negligenciar, certo? Paulo nos diz, como nós vimos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente a ideia de abundância. Portanto, irmãos, como se encontram as nossas disposições diante do conhecimento que obtemos da vontade de Deus? Nos vemos sendo moldados por ela? O que temos feito com o que já sabemos a respeito da vontade de Deus revelada? O que é que nós temos feito com o que nós já sabemos de Provérbios, com o que nós já sabemos do Sermão da Montanha, com o que nós já sabemos através das cartas, com o que nós sabemos a respeito da nossa missão? Qual tem sido a nossa reação, qual tem sido a nossa resposta? Veja o que Paulo diz lá em Filipenses 3,16. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos reagir de acordo com o que já aprendemos como reagir. Vamos pôr em prática a verdade já compreendida. Somos responsáveis pela verdade que atualmente possuímos. Ela não foi dada a nós somente para ficar guardadinha e dizermos que temos a melhor teologia, a melhor doutrina, não. Ela foi nos dada para ser colocada em prática, para se transformar em vida. Ser cheio da vontade de Deus, através do Espírito, é algo indispensável para que nós vivamos de modo digno do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça o nosso coração, que Deus nos faça considerar o seu ensinamento, os seus preceitos. Vamos orar?